Graça e paz a todos meus irmãos, irmão Paulinho falando, com muito prazer, com muita alegria, para trazer mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema. E hoje começando um novo tema, né? Hoje nós vamos iniciar o estudo dessa revista, que é Marcas de uma Igreja Saudável. É uma bênção que nós vamos começar a receber a partir de hoje. São 12 lições, portanto, nós vamos ter um longo período aí, visto que cada uma das lições são desdobradas aí em pelo menos 3 a 4 vídeos. Para concluir, a gente tem uma longa caminhada para fazer e vai ser, sem dúvida nenhuma, uma caminhada de bênção. Essa revista, o autor dela é o Vinícius Musselman, né? Como diz aqui. E é uma revista baseada na obra de um autor que é um pastor chamado Mark Dever, é um pastor americano, e ele tem uma obra, são 9 livros, né? E a obra é As 9 Marcas da Igreja Saudável. E é com base nesse estudo, nesse trabalho grandioso desse pastor, que foram extraídas as lições dessa revista. Eu espero que você assimile e aproveite bastante. Amém? Como que eu faço para adquirir, irmão Paulo? Nós estamos aí em quarentena. Como que eu faço para obter a revista? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link da editora Cristã Evangélica, onde você pode, se quiser, adquirir a revista física. No link que eu vou deixar lá na descrição, as 2 primeiras lições da revista ficam disponíveis para você poder ler, né, em formato de e-book, mas as demais não. Então, são só as 2 primeiras. O valor é muito baratinho. Eu aconselho você a adquirir a revista física, mas não é nada obrigatório, tá? E também na descrição eu vou deixar um texto falando um pouquinho mais sobre a obra desse pastor Mark Dever que eu comentei com vocês. Mas vamos então iniciar o estudo. A primeira lição é o que é uma igreja saudável. E eu quero que você abra, se você tiver a Bíblia Sagrada aí com você, onde você estiver, se você não estiver com ela em mãos, não tem problema. Ouça bem o que diz aqui a palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos ler os últimos 3 versículos. Mateus 28, do 18 até o 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é o que nós chamamos de a grande comissão, né? É um linguajar muito comum entre os cristãos, a grande comissão. Inclusive algumas bíblias trazem como um título dessa passagem. Eu vou ler algumas coisas aqui na revista e depois nós vamos comentar e vamos ensinar. Essa primeira lição é uma introdução, basicamente, e nós vamos começar a ver algumas características do que é uma igreja saudável aos olhos de Deus, e aí a gente vai ter muito tempo para aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar aqui. Então eu vou ler uma passagem aqui da revista. Eu peço que você ouça com atenção, por favor. Vivemos hoje em uma sociedade que trocou a definição bíblica de amor por uma visão marcada de individualismo e consumismo, com fobia a comprometimentos e instituições. Jonathan Leeman, em seu livro A Regra do Amor, de 2019, aponta que o imaginário amoroso propagado no romantismo do século XVIII
era de casais perdidamente apaixonados que se colocavam contra todas as estruturas, hierarquias e tradições do passado em prol do que queriam e sentiam. Olha como a história se repete, né? Assim, a autorrealização e a autoexpressão foram exaltadas como as marcas fundamentais do amor. Olha só, autorrealização e autoexpressão foram exaltadas como as marcas fundamentais do amor. Em vez de autonegação, as pessoas buscam alguém que as aceite como elas são. Em vez de altruísmo, desejam alguém que as complete, que as faça felizes e realizadas. Quando, porém, valorizamos o eu acima dos outros, passamos de uma troca relacional para o consumismo, no qual usamos coisas e pessoas para o nosso próprio proveito. Dentro dessa visão, comprometer-se com algo é restringir possibilidades de felicidade. E aí o autor coloca 3 questões aqui para a gente. Primeiro, isso é para a gente pensar junto e refletir aí durante a semana. Como homens e mulheres, influenciados pelo individualismo e pelo consumismo, veem a igreja. Vem do verbo ver, né? Como pessoas influenciadas pela fobia por comprometimentos e instituições veem a igreja. Você já percebeu algo assim em seu comportamento? E em sua igreja, você vê algum sinal disso? Então vamos entender algumas coisas aqui. É interessante como a história se repete, né? Nós falamos aqui do romantismo do século XVIII e é algo que nós vemos no nosso dia a dia. Na revista passada a gente falou muito sobre isso, sobre o egocentrismo, né? Sobre o antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro das coisas. Quer dizer, eu quero as coisas do meu jeito, tudo tem que me agradar. Se eu não estiver feliz, tudo está errado. Eu não posso ceder para que algo maior se concretize. Tudo tem que ser do meu jeito. Isso, infelizmente, é a mentalidade moderna. É a mentalidade de hoje, né? É o homem no centro das coisas. É o homem querendo ser o centro das atenções, satisfazer a si mesmo o tempo todo, não abrir mão de nada, não ceder. Se no relacionamento familiar é difícil viver assim, no casamento é quase impossível viver sem ceder aqui e acolá para que a harmonia prevaleça, imagina na igreja. Infelizmente, existe hoje uma multidão de pessoas, um sem número de pessoas resistentes à hierarquia, a instituições, quer dizer, sempre colocando em xeque, nunca aceitando aquilo que é proposto. É lógico que temos que analisar, né? Infelizmente, como já vimos com ênfase na revista anterior, tem muitas coisas que a gente tem que parar e analisar realmente se Deus tá naquele negócio, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito lobo disfarçado de pastor e muita coisa aí que não é igreja, disfarçada de igreja. Mas o que eu estou falando hoje é muito mais profundo do que isso. Eu estou falando do coração do homem centrado apenas na sua vontade. E aí o autor coloca como que pessoas influenciadas pelo individualismo e pelo consumismo enxergam a igreja. Já estudamos em outras ocasiões aqui que fazer a obra de Deus é serviço. E serviço demanda tempo, demanda esforço. E às vezes o serviço não é agradável aos nossos olhos naturais. Nem tudo na obra de Deus são flores, né? Você ir lá no púlpito e falar bonito e cantar é uma bênção, mas a obra de Deus é constituída mais por espinhos do que por rosas, né? E aí, como que pessoas que são sempre influenciadas pelo individualismo e pelo consumismo enxergam isso?
Como pessoas influenciadas pela fobia por comprometimentos e instituições enxergam a igreja. Tem gente que gosta muito de ir à igreja, ir ao culto, porque precisa de uma bênção, ou vai como se fosse um clube social. Vai porque gosta das músicas, vai porque tem amigos lá dentro, mas quando fala em compromisso, cai fora. Então é isso que nós temos que parar para analisar agora. A igreja, o primeiro ponto que o autor coloca aqui depois dessa introdução, é um plano de Deus. Nós lemos aqui em Mateus que quando Jesus deu a grande comissão, ele disse aos discípulos que eles tinham que sair e fazer outros discípulos de todas as nações, não importa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar todas as coisas que ele havia ensinado. Então, irmãos, igreja é plano de Deus, é o desejo de Deus. E a gente precisa ter isso muito claro. Vou ler um pouquinho mais aqui da revista. Igreja, plano de Deus. A igreja não é um acessório, é a forma bíblica de servir a Deus, diz o pastor Mark Dever num desses livros aqui só tem a conotação de 2018, né? Quem sabe, né? Deus prepara, eu gostaria de adquirir essa coleção de livros dele aí, as 9 marcas da igreja saudável. Vamos ler aqui. Mateus é o único que registra a palavra igreja nos lábios de Jesus, nessas passagens que nós vimos aqui. Aliás, perdão, na passagem do capítulo 16, versículo 18, depois você confere na sua Bíblia, por favor, e no capítulo 18, versículo 17, né? Mateus usa, vamos ler, vamos pegar aqui, para não ficar na minha palavra, e depois se você não estiver vendo com a Bíblia na mão esse vídeo, pode ser que você esqueça de conferir depois. Então, Mateus 16, 18, diz aqui: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra que é Jesus, que é a palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois 18, versículo 17, diz assim, Mateus 18, 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui é aquela passagem como se deve tratar um irmão que foi pego em pecado, enfim, não é o nosso assunto, mas o que eu quero que você veja é que Mateus, dos 4 evangelistas, é o único que usa a palavra igreja nos seus escritos. Continuando. É claro que, para o evangelista, a vida cristã deve ser vivida em comunidade. É impossível viver o cristianismo na individualidade, né? Claro, temos a nossa individualidade com Deus, mas a Bíblia fala em outras passagens e no contexto geral nós vemos a importância de se viver em comunhão, né? Com Deus e com os irmãos. Na grande comissão, Jesus orientou os apóstolos sobre o que fazer após a sua partida. Eles deviam fazer discípulos. Discípulo faz discípulo, né? Deviam proclamar o evangelho, batizar aqueles que recebessem a palavra, submetendo-os à suprema autoridade do Rei Jesus. Entretanto, a comissão não para por aí. O Senhor orientou os novos discípulos a não viverem desraigados, e sim debaixo do ensino apostólico, aprendendo a obedecer a tudo quanto o mestre ordenara. Então, Jesus foi bem claro, os apóstolos tinham que evangelizar, que fazer novos discípulos, e esses discípulos tinham que estar ali junto, debaixo, entre aspas, da autoridade espiritual desses apóstolos, aprendendo a doutrina de Cristo para depois também multiplicar, né? E aonde que eles aprendiam? No templo, né? E o templo, obviamente, quando a gente fala de templo, eu não estou falando
obrigatoriamente de um templo de 4 paredes com uma placa aberta ao público, né? Às vezes é no culto doméstico, às vezes é aquele momento de culto que você faz no seu local de trabalho ou com seus amigos, enfim. O que importa é que haja ensino da palavra para que haja depois multiplicação. Tem uma passagem aqui mais que o autor coloca: discípulos que fazem novos discípulos, que vivem na comunidade dos santos, aprendendo a viver o seu discipulado e a fazer novos discípulos. Tem mais. E é justamente isso que os apóstolos fizeram. Quando lemos Atos, vemos que, de forma geral, os apóstolos não foram evangelizando pessoas e deixando-as dispersas, mas plantando igrejas e reunindo os novos discípulos nessas comunidades. Então é importante, depois que uma pessoa é evangelizada e se converte, que haja acompanhamento, que haja ensino, que haja discipulado, para que essa pessoa com mais informação, com um conhecimento maior, multiplique também fazendo novos discípulos. Vamos mais. Tem mais algumas frases aqui, algumas perguntas, melhor dizendo, que o autor deixa para a nossa reflexão. Diante do padrão do Novo Testamento, é normal, pense aí, um cristão não se unir a uma igreja local? Existe muito o que se chama hoje de desigrejados, né? Você já deve ter ouvido esse termo. Infelizmente, por causa dos escândalos que acontecem no meio evangélico, muitas pessoas acabam achando que Deus não faz questão, não se agrada que haja essa reunião em igrejas. Eu posso orar em casa, eu posso louvar em casa, é a mesma coisa. Pois é. Se você, vou te dar um exemplo prático. Se você vive num lugar distante, no meio do mato, no interior, e você não tem condições de estar em uma igreja, Deus entende a sua realidade e Deus não vai te condenar por você cultuar em casa. Mas havendo a oportunidade, procure uma igreja séria. Existem muitas muitas igrejas que não são sérias. Infelizmente, eu falo isso não é com prazer, é com dor no coração. Mas existem também muitas igrejas sérias e que se preocupam em pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, sem distorções, coerentemente com a teologia de Cristo. Então, irmãos, não vamos deixar essa modinha dos desigrejados fazer ninho na nossa cabeça, né? Senão nós acabaremos nos tornando como aquelas pessoas aqui que o autor coloca, como influenciados pelo individualismo e com fobia por instituições e comprometimentos. É triste, mas tem muita gente no meio cristão que está se deixando dominar por essa mentalidade aí dos desigrejados. Aqui tem mais uma questão. O que Hebreus 10, 24 e 25 nos ensina sobre a vida comunitária do cristão? Então vamos lá. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como que nós nos estimulamos uns aos outros, cada um no seu canto? É difícil, né? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, admoestar, incentivar, né? Para que essa reunião não deixe de existir. Diz mais aqui o autor, observe o contexto de Hebreus 10, dos versículos 19 ao 27. Eu já vou ler com vocês. Por que o mandamento de não deixar de congregar é importante? Então vamos lá, Hebreus 10,
19 até o 26, até o 27. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, já li essa parte, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, o que o autor está dizendo aqui? Nós somos privilegiados. Vivemos numa época onde as pessoas são esclarecidas. Vivemos uma época e em uma região onde o acesso à palavra de Deus é muito fácil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô com um pouquinho de torcicolo aqui, você me perdoe. Eu não vou conseguir virar a câmera para lá, mas eu tenho uma pequena biblioteca aqui atrás de mim. E só aqui eu devo ter mais ou menos umas 8 versões, 8 traduções diferentes da Bíblia Sagrada. Sem contar o que tem disponível na internet. Sem contar livros aqui de bons autores cristãos. Eu devo ter pelo menos uns 30 aqui. Eu tinha muito mais, porém alguns eu emprestei e não voltaram, outros eu acabei dando, e alguns não eram muito corretos teologicamente falando, eu acabei dando um fim neles, mas eu tinha muito mais. Hoje com os e-books, né, a gente acaba mesclando aí, um pouco é livro físico, um pouco é livro virtual, mas o que eu quero que você saiba é que hoje a gente tem acesso à informação. Nós temos a escritura, temos igrejas, aqui em Diadema pelo menos, aqui no bairro, eu moro aqui na Vila Conceição, a gente deve ter pelo menos umas 10 igrejas evangélicas aí. Tem, claro, aquelas que a gente tem que tomar muito cuidado, mas tem igrejas saudáveis também, igrejas coerentes teologicamente também. Então, o acesso à informação nós temos. O problema é que nós somos bombardeados com esses pensamentos modernos de que não há necessidade, que isso é coisa do passado, que hoje com a internet a gente está sofrendo aí na quarentena na pele isso. Quer dizer, não poder congregar é muito ruim. Hoje mesmo eu estive lá na nossa igreja para pegar um material, pegar a revista aqui com o diácono, e nós comentávamos como é triste aquela rua vazia no momento de começar o culto ali. Quer dizer, era sempre aquela aglomeração, carro para todo lado, procurando vaga e os diáconos ajudando e o povo chegando. Era muito bom. A gente era feliz e não sabia. Né? Tomara que acabe logo essa pandemia para esses dias voltarem. Mas, infelizmente, tem gente que troca o convívio na igreja pelo convívio, entre aspas, virtual. E isso, irmãos, não é saudável, não é bíblico, não é o que Jesus nos ensinou. Ele diz no versículo aqui 22 de Hebreus 10, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Aproximemo-nos de Deus e uns dos outros. A palavra congregação vem daí, quer dizer, estar juntos em comunhão. Isso é importante. É claro, isso aqui, irmãos, tudo que eu estou falando hoje é só uma introdução da lição, e eu só quero mostrar para você hoje que a igreja é um plano de Deus, a comunhão em um local, seja uma igreja com portas abertas ao público, ou seja, aonde for,
que a palavra é pregada e que o nome de Deus é exaltado, é importante, mas é importante também que o cristão faça parte de uma congregação, que seja membro de uma igreja, que tenha ali o vínculo, né? Isso é importante também, é agradável aos olhos de Deus. É um tema para a gente discorrer horas e horas aí, né? Daria para fazer uma série de lições sobre isso, mas não temos tempo. Então, o que eu quero que você entenda é o plano de Deus, e eu quero que você entenda que hoje a mentalidade moderna sopra aos nossos ouvidos exatamente o contrário. Então, para que a gente possa ver todas as marcas de uma igreja saudável, o próximo tópico dessa lição é a definição de o que é uma igreja saudável. Depois, o que é uma igreja saudável para Deus. Depois, deixa eu só adiantar para você aqui os temas das próximas lições. A lição número 2 é a Igreja do Deus Trino. Depois, aí começam as 9 marcas, né? A primeira é a pregação expositiva. Como é que nascem, né? Eu já comentei isso. Como que nascem as seitas, as heresias, né? Isolando versículos. O que é uma pregação expositiva? Essa lição é maravilhosa. Segunda marca, teologia bíblica. Terceira marca, o evangelho. Depois, conversão, evangelização, membresia. As igrejas midiáticas aí nem controle de membros têm, né? Depois, disciplina, discipulado, liderança e como diz aqui o autor, a igreja é o evangelho visível. Então, essa revista vai trazer preciosidades de lições de ensinamento para a gente. Se eu fosse você, eu não perderia nenhuma lição da escola bíblica a partir de agora. Quero te pedir desculpa porque esse vídeo está sendo postado no domingo à noite somente, porque eu estava sem o material até então e eu queria, né, me preparar melhor para poder trazer essa lição para você. E olha, fica a dica, o meu conselho, a minha oração, não perca, porque vai ser uma bênção. São 12 lições, eu imagino que a gente vai tranquilamente até o fim do ano estudar com base nessa lição aqui. Repito o que eu falei no início do vídeo, na descrição do vídeo aí no YouTube eu vou deixar um texto falando sobre a obra do pastor Mark Dever e vou deixar o link se você quiser adquirir online a revista. Amém? Te agradeço por me ouvir até aqui. Quero orar com você, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, te louvo por essa aula, por essa lição, que foi apenas uma introdução, mas que já deu algumas direções para a gente. Sou grato a Ti pela Tua presença na vida de cada um de nós, na vida de cada um que está assistindo